Como isso aqui já tá meio autoexplicativo, esse é meu especial de Halloween, então bora lá. Outlast foi lançado no dia 4 de setembro de 2013. Olha que coincidência, no mesmo dia do lançamento que Silksong, só que 12 anos antes. O jogo foi produzido pela equipe não muito icônica no mundo dos games, Red Barrels, que era composta por 10 pessoas na época. Então sim, Outlast 1 é um jogo indie, que é muito foda. E não, esse vídeo não é uma review, uma análise, muito menos eu dizendo se vale a pena jogar Outlast ou não. Talvez um pouco, na real. Mas sim uma carta de amor a esse jogo que marcou minha infância pra caralho. Então chega de enrolação e bora lá. O jogo começa com um jogador dirigindo um veículo indo em direção a uma espécie de manicômio. Você está na pele de Miles Upshaw, um jornalista amador que recebeu um e-mail anônimo dizendo que coisas ilegais e antiéticas estavam acontecendo dentro daquele asilo. Detalhe, quem mandou esse e-mail anônimo para o protagonista Miles Upshaw é o protagonista da DLC de Outlast 1. O tal de asilo Mount Massive. E pense num jornalista dedicado. Puta que pariu, o cara vê que o asilo tá trancado, dá uma volta, sobe pelo primeiro andar e continua lá dentro. Foda-se, até eventualmente ficar preso e se fuder gostoso. Little face. Mas pelo menos durante esse início de vídeo, foda-se a história de Outlast. Se você não for um feto, um recém-nascido, você deve se lembrar que Outlast foi um fenômeno na década passada. Tipo, caralho, todo youtuber grande hoje fez vídeo desse jogo em 2013. Outlast era um hype do caralho de 2013 até 2016. O tanto de clipe resenha que o Alan Zoka tem desse jogo não tá escrito, tá ligado? Eu já quero nesse início de vídeo salientar e ressaltar que Outlast 1 foi o jogo de terror mais importante da história na década passada. Ele pode não ter sido o que começou, mas ele foi o que popularizou o tipo de jogo de terror onde você não ataca, você só pode correr. Tipo um pega-pega, só que valendo sua vida. Eu lembro até hoje de como eu conheci Outlast. Quando eu era apenas um pequeno esqueletinho, eu tava deitado no sofá em um dia aleatório em 2016 comendo salgadinho, até que eu fui assistir um vídeo do Gold Fé Batista me recomendou um vídeo de uma série que, se eu não me engano, era o 3º ou 4º episódio, onde quando eu cliquei começava com ele deitado embaixo de uma cama, falando a introdução normal e um cara gritando muito de fundo. Essa é a infame parte do perseguidor Richard Traeger, que é meu perseguidor favorito, inclusive, e essa foi minha primeira interação com o jogo, por um vídeo do Fé Batista, que eu creio que muitas pessoas também tenham conhecido por ele ou por vários outros youtubers que postavam vídeo de Outlast nessa época, e eu me cagava de medo vendo ele jogando. Eu morria de medo de tudo que tinha nesse jogo, tanto que eu afastava o rosto da tela para quando a música começasse e me assustasse, não fosse, sei lá, tão impactante. Na minha cabeça de criança isso funcionava, sei lá. É tão gostoso lembrar disso hoje em dia, porque eu era uma criança muito assustada, por assim dizer, e conhecer um jogo que era tão bizarro e pesado me impactou pra caralho, mas não de uma forma negativa, porque Outlast marcou minha vida em todos os sentidos, basicamente. Provavelmente, junto de FNAF, foi o jogo de terror que mais marcou toda a minha infância. E ver que um jogo feito por 10 pessoas que marcou a minha vida vai receber até um filme e tá fazendo 12 anos agora em 2025, não podia ser diferente. Eu tinha que fazer um vídeo sobre esse jogo. É estranho quando você percebe que Outlast foi 100% baseado em fatos reais, no caso no projeto MK Ultra. E se tem nome conhecido é porque ou você já sabe o que é isso ou porque você escuta muito Negative XP. MK Ultra basicamente foi um programa de experimentos ilegal realizado pela CIA lá em 1953, que tinha como principal foco lavagem cerebral e controle de mentes. E se você já jogou Outlast, você deve saber o quanto que esse jogo é pesado pra caralho. Tem violência explícita, tem tortura, tem necrofilia. E saber que tudo isso é inspirado em algo que aconteceu na vida real deixa tudo ainda mais bizarro. Mesmo que o mundo de Outlast, todo aquele jogo seja tão assustador, macabro e pesado, saber que tudo aquilo pode ter acontecido ainda pior na vida real deixa a atmosfera do jogo ainda mais assustadora. E agora que eu citei a atmosfera, puta que pariu, isso é um dos pontos fortes do primeiro Outlast de sua DLC. Tipo, olha essa merda. Esse jogo tem uma das atmosferas mais únicas de todos os jogos que eu já joguei. Facilmente, se eu fosse criar um tier de atmosferas de jogos, eu botaria Outlast no top 3. Porque é indescritível o quanto que esse jogo consegue criar uma ambientação assustadora que te deixa imerso naquele universo.
E toda a atmosfera ainda assim é ressaltada pelo clima e pelo fato desse jogo ser inspirado no projeto MK Ultra. Saber que todas as variantes ou pacientes que você encontra, mesmo sendo doidos antes mesmo de entrarem naquele hospício, são vítimas de um projeto cruel que visa pessoas apenas como objetos para lucrar, de uma empresa que é mais cruel e monstruosa do que aqueles próprios inimigos que te perseguem e tentam tirar sua vida durante sua gameplay. Isso faz com que você não só sinta medo dos inimigos do jogo, mas principalmente sinta pena, porque eles são apenas cascas do que um dia já foram. Não que eles sejam flor que se cheire, a maioria deles já eram criminosos antes de chegarem lá. Tanto que o Richard Traeger, que eu citei mais cedo, vê a lore desse arrombado, ele era um estuprador, tá ligado? Ele estuprou a própria secretária, ele engravidou ela por causa desse abuso, e ele tentou sedar, dopar uma das protagonistas da HQ de Outlast, a Pauline, para tentar fazer o mesmo com ela. Ou seja, ele é um doente do caralho que mereceu muito do que passou. Compara como ele era antes do metamorfogênico e como que ele ficou, tá ligado? Mas então, o primeiro Outlast é um jogo acessível? E a resposta é sim, pra caralho. Não só em preço, até porque quando esse jogo entra em promoção ele fica tipo a 12, 7 conto. Se eu não me engano eu paguei uns 14 reais nele na DLC no ano passado pela PS Store, onde os preços são muito mais caros. E talvez a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo devem ver isso com o olho torto, ou não, né? Porque provavelmente se você clicou nesse vídeo você conhece o fã de Outlast. Mas se você é novo no meio de jogos de terror e perseguição, pode parecer um pouco inacessível, não parece um gênero que vai te atrair, ou parece muito difícil, mas não. Outlast 1 não é nem um pouco difícil e talvez um pouco assustador pela sua música, que era o que mais me amedrontava durante a minha gameplay. Até porque, caralho, a trilha sonora de Outlast é tão icônica. Principalmente as músicas de perseguição, que são as mais marcantes, como as do Chris Walker e a do Richard Traeger, que assustaram qualquer um lá 10 anos atrás e assustam até hoje. Pra terem ideia o quanto que Outlast 1 é um jogo tranquilo, foi o game mais perto que eu cheguei de platinar, só faltou uma conquista de zerar no modo insano, que é se você morrer você perde seu save e a maioria dos inimigos dão hit kill. Falando assim até parece difícil, mas não é difícil, enfim. Talvez no futuro eu traga alguns vídeos, ou pelo menos um vídeo sobre a lore de Outlast, porque pra mim esse é um dos pontos fortes do jogo. O que outras pessoas podem ver com o olho meio torto, porque lore em jogos, uou, que medo! Mas a lore de Outlast é meio que secundária, você descobre só se você quiser, é bem de boa de entender, e é muito boa. O foda é isso em Outlast 2. Um dos pontos que eu mais sinto nojo daquele segundo jogo, além das suas mecânicas completamente descartáveis, temáticas estranhas e mudanças que nem parecem Outlast, é que a história é muito mal contada, você não entende porra nenhuma jogando o jogo. Do nada, você tá numa vila, aí você vai pra uma escola, aí começa a chover sangue, aí acontece o apocalipse. Foda-se, tá ligado? É uma merda. Tem que ler HQ pra entender a história do jogo, porque o jogo não é bom o suficiente pra contar isso. Enquanto no primeiro jogo você achava uma nota ali e entendia a lore inteira do perseguidor que estava atrás de você, no segundo jogo tu acha uma nota, é essa porra que você encontra. Pendurados haviam membros que eu achei serem braços, mas que eram caralhos que subiam como se estivessem prestes a fazer filhos. E enquanto esta monstruosidade descia, ela estuprava a terra, gerando coisas horríveis que nasciam do fogo. O medo me consumiu com tal intensidade que eu mal podia respirar ou mover-me, lembrando-me de anos atrás quando ceguei Daniel com soda cáustica e tentei chorar, mas falhei. Quando acordei, vi que estava molhada com luxúria, desejando sentir um homem dentro de mim. E eu vou ressaltar isso de novo. A lore do primeiro Outlast e do seu DLC é quase impecável, cara. Além de ser um jogo com os personagens mais marcantes, tipo a porra do Chris Walker, aquilo realmente dá medo, tá ligado? Olha as falas desse arrombado. Little pig, no more escape. What is that? I hear a little rat come out. Unread. They said bravery and patience and persistence and battle, misfortune and revenge, fidelis, biometrics, judged by the blood, not the words. Words lie. Blood is red, unread.
E se você leu as HQs de Outlast, você sabe porque ele tem esse costume de chamar o protagonista de Outlast de Little Pig ou porquinho. Mas você não tinha dito que pra entender Outlast 1 não precisava ler HQ? E não precisa, pequeno Patrick! Ao contrário de Outlast 2, que pra entender a lore inteira você tem que ler as HQs, no primeiro Outlast você consegue entender o jogo tudo direitinho só jogando e lendo o que o jogo disponibiliza pra você dentro dele mesmo. E se você quiser informações extras, como a história de forma mais específica dos perseguidores do jogo, você lê as HQs. Ou seja, você não depende de ler algo fora do jogo pra entender o que tá acontecendo, porque o jogo é bom o suficiente pra fornecer a você da forma boa, da forma certa. Enfim. Eu quero terminar esse vídeo dizendo que vale a pena pra caralho jogar Outlast, mesmo que ele seja um jogo meio datado. É datado, não quero. Vai tomar no cu, Patrick. O que eu quero dizer com um jogo datado não é necessariamente algo ruim, tipo Persona 3. Persona 3 é um jogo extremamente datado porque tem um reload hoje em dia. Só que mesmo assim é uma experiência única jogar o primeiro Persona. A mesma coisa com Outlast, só que não tem um remake pra você jogar. Descrever a experiência de jogar esse jogo é difícil porque é uma das coisas mais únicas que eu pude sentir. Então, sinceramente, se você quiser jogar esse jogo, vá com a mente aberta e perceba que não é um jogo pra todo mundo, mas é um jogo que você com certeza vai se divertir e talvez até ter medo. E não faz sentido jogar um jogo por ele ser, entre aspas, datado, sendo que ele foi o precursor de algo que virou moda entre os jogos. É tipo falar que Dragon Ball é ruim por só ter lutas, sendo que Dragon Ball foi literalmente o anime que popularizou o Battle Shonen. Não faz sentido criticar Dragon Ball por causa disso, tá ligado? A mesma coisa se enquadra com Outlast nesse caso. Enfim, esse foi meu especial de Halloween, espero que vocês tenham gostado. E eu fico feliz que eu tenha feito essa carta de amor pra esse jogo que marcou tanto a minha infância. Eu sou F Galo e até depois. Mas antes eu quero agradecer pelo desempenho que meu vídeo Silk Song teve, que foi melhor do que eu imaginei, de certo modo. Mas mesmo sentindo que o vídeo poderia ter ido melhor, fico feliz que a relevância dele tenha sido até boa comparado à maioria dos meus vídeos longos, porque faziam 5 meses que eu não postava vídeo longo e só queria agradecer. Enfim, até depois. E feliz Halloween!